romper barreiras. Há alguns anos, falar sobre autismo no mercado de trabalho podia ser encarado como um tabu, por falta de informação e até mesmo por preconceito. Mas além da lei que assegura a inclusão, o que mais é necessário para ampliar essa inclusão? Para falar sobre esse tema, eu recebo a terapeuta ocupacional, especialista em autismo, neurologia e integração sensorial, a Angélica Lotti. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais, Angélica. Que acabou de conhecer essa história também do Thor. E eu queria saber, Angélica, a família falou ali sobre romper barreiras. Por onde começa? Porque existe uma lei que assegura. As empresas muitas vezes não estão preparadas, elas precisam contratar, mas não têm esse preparo. E a família tem medo. Por onde que a gente começa a fazer essa costura? Então, pensando em mercado de trabalho, né, a gente já pensa na pessoa adulta. Mas para chegar lá precisa de um investimento desde a infância, né? Na escola, né, onde já vai enfrentar essa inclusão também, né, essa dificuldade. Nem todos têm acesso à terapia, então a terapia para que estimule as dificuldades e valorize os seus potenciais, né? Como no caso do Thor ali, o potencial dele é desenho, né? Dinossauro, é o hiperfoco, o maior interesse dele. Então isso trouxe algo muito bom para ele lá na frente, que foi o mercado de trabalho. E talvez se isso fosse deixado ao lado, não seria tão valorizado, né? Então a gente tem que pensar desde a infância, a família tem que apoiar e incentivar e investir na infância para que isso seja colhido lá na frente. Agora, cada vez mais os diagnósticos são cada vez mais cedo. No entanto, muitas famílias ainda têm uma resistência em ter o diagnóstico, até mesmo por não saber lidar com isso. Qual a importância, então, de buscar esse diagnóstico? Isso. Hoje, atualmente, né, de 30 anos para cá, aumentou muito a incidência do autismo, né? 30 anos atrás, a cada 166 pessoas, uma tinha autismo. Hoje, nós estamos a cada 36 pessoas, uma tem autismo. Me permita só reforçar esse dado. A cada 36 pessoas, uma tem autismo. Exatamente. Então, não tem mais espaço para preconceito, não tem mais espaço para olhar aquilo como algo de outro mundo. Sim, e eles vão estar em todos os ambientes, né? E falando em mercado de trabalho, a gente falou na preparação para essa pessoa com autismo chegar até lá, né? Mas, assim, além da questão do preconceito, que você falou que isso não cabe mais, né? Nunca coube. Nunca coube. Mas a gente tem que pensar que as empresas têm que se preparar, né? Tem que preparar a sua equipe para que receba e que valorize o que essa pessoa pode fazer lá dentro e contribuir para o trabalho da equipe. É porque a gente nomeia como preconceito, mas pode ser diversas formas, Falta né? de informação, muitas vezes. Falta de informação, o medo de como lidar com esse funcionário, porque assim, ó, todo funcionário mereceria ter um tratamento adequado a ele, mas Claro. Né, grandes empresas às vezes dão o mesmo treinamento, colocam todo mundo numa caixinha e a pessoa que lute. Agora, quando quem está nos assistindo, a família que tem esse desejo, né, que o jovem, a pessoa com autismo está manifestando essa intenção de trabalhar, como deve ser a abordagem? Assim, como que ela deve lidar? Ela tem que estar presente, vou junto lá no trabalho acompanhar, mesmo que à distância. Qual que deve ser a postura da família? Hoje, né, nos grandes centros existem empresas especializadas nisso, né, onde tem psicólogo, né, terapeutas ocupacionais, enfim, dependendo da área que a criança o adulto com autismo vai precisar de suporte para que faça essa mediação de casa para o trabalho, né? E a família, obviamente, ela tem uma participação essencial nisso, né? Porque se isso não for um desejo em comum da família e da pessoa com autismo, não vai ser possível, né? Porque muitos autistas não têm a mesma capacidade de autonomia e independência, né? Então, alguns vão precisar dessa mediação da família para chegar até lá. A mediação é importante, então, e começa em casa, né? Tem Exato. que ser muito discutido. E se tiver algum problema, também faz parte da vida, né? Claro. Se um dia chegar meio estressado, chegar um pouco descontente, também tem que ser dito que isso também faz parte do crescimento. Essa família provavelmente já está acostumada com isso, né? Com essas dificuldades, com esses comportamentos, porque desde a infância da escola, obviamente, já passaram por muitas situações assim, né? Espero que, quando adultos, já estejam mais fortalecidos e que saibam como orientar e como conduzir essas situações. Agora, além do diagnóstico, é importante um acompanhamento de profissionais? Que profissionais a família, né, o autista deve ter constantemente por perto? Quanto mais cedo a intervenção, mais eficiente ela vai ser pensando lá no futuro, assim como no mercado de trabalho, né? Então, seria essencial, hoje, o ideal, né, que nós falamos, nem todos têm esse acesso, para que os autistas tivessem acompanhamento com psicólogo,
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? A maioria tem problemas de linguagem, comunicação, psicomotricista, musicoterapeuta, obviamente, né? A intervenção médica também, muitos autistas têm a necessidade do uso da medicação. Enfim, tem que ter uma equipe multidisciplinar muito vasta aí para atender essa criança, para que contribua no desenvolvimento dela. Obviamente que cada uma vai ter uma necessidade individual, mas a grande maioria, no início, precisa de toda essa intervenção. Precisa de um suporte. Quem tem o autismo e também o familiar para lidar com essa... Porque muitas vezes o diagnóstico vem depois, com 15, 20 anos. E aí as pessoas podem se perguntar, e agora? Né? Então, mas se até agora você soube lidar bem com isso, então, de repente, com uma forcinha, com um profissional, você vai lidar ainda melhor com isso. Sim. Às vezes, alguns comportamentos se justificam, né? Que foi batido na tecla tanto tempo, por que não muda, por que é desse jeito, né? Aí, com o diagnóstico, algumas coisas se justificam. Principalmente para a pessoa com autismo, isso talvez seja um alívio, né? Porque tentou se encaixar o tempo todo em algo que não queria se encaixar, né? E para a família também compreender e lidar diferente com essas situações. Perfeito, Angélica Lotti. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Pela oportunidade de a gente falar sobre um assunto que muitas famílias vivenciam e, às vezes, né, precisam de uma palavra de tranquilidade, de estímulo para que novas etapas venham, né? Para que, se houve um momento difícil, para aquele momento ser superado. Obrigada mais uma vez. Obrigada.